Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 26. O tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido e de estofo azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás obras de artífice. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas serão da mesma medida. 5 cortinas serão enlaçadas, cada uma a outra, e as outras 5 serão enlaçadas da mesma maneira. Farás laçadas de estofo azul na orla da última cortina do primeiro grupo. Assim também farás na orla da primeira cortina do segundo grupo, a saber, 50 laçadas na orla de uma cortina e 50 laçadas na orla da outra. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Farás 50 colchetes de ouro, e prenderás com eles as cortinas uma à outra. Assim o tabernáculo virá a ser um todo. Farás também cortinas de pelo de cabras para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 destas cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados, e a largura de cada cortina de 4 côvados. As 11 cortinas serão da mesma medida. E ajuntarás 5 cortinas em um grupo, e as outras 6 cortinas em outro grupo, e dobrarás a 6ª cortina na frente da tenda. E farás 50 laçadas na orla da última cortina do primeiro grupo, e as outras 50 laçadas na orla da primeira cortina do segundo grupo. Farás também 50 colchetes de bronze, e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda, para que venha a ser um todo. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobejar, penderá aos fundos do tabernáculo. E o côvado que sobejar de um lado e de outro no comprimento das cortinas da tenda, penderá de um e de outro lado do tabernáculo para cobri-lo. Farás também para a tenda uma coberta de peles de carneiros, tintas de vermelho, e por cima desta uma coberta de peles de golfinhos. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, as quais serão colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua será de 10 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. 2 colcheiras terá cada tábua, unidas uma à outra por travessas. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Ao fazeres as tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para o lado meridional. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 colcheiras, e 2 bases debaixo de outra para as 2 colcheiras dela. Também para o outro lado do tabernáculo, o que dá para o norte, farás 20 tábuas, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra. E para o lado posterior do tabernáculo, o que dá para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo no lado posterior. Por baixo serão duplas, do mesmo modo se estendendo inteiras até a primeira argola em cima. Assim se fará com as 2 tábuas, elas serão para os 2 cantos. Haverá 8 tábuas com as suas 16 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra. Farás também travessões de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, bem como 5 para as tábuas do lado posterior do tabernáculo, o que dá para o ocidente. O travessão central passará ao meio das tábuas de uma extremidade à outra.
E cobrirás de ouro as tábuas, e de ouro farás as suas argolas, como lugares para os travessões. Também os travessões cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Farás também um véu de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, com querubins, obra de artífice se fará. E o suspenderás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e levarás para dentro do véu a arca do testemunho. Este véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Porás o propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. Colocarás a mesa fora do véu e o candelabro defronte da mesa, para o lado sul do tabernáculo. E porás a mesa para o lado norte. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de azul púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de bordador. E para o reposteiro farás 5 colunas de madeira de acácia, cobrindo-as de ouro. Os seus colchetes também serão de ouro, e para elas fundirás 5 bases de bronze. Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 27. Farás também o altar de madeira de acácia. De 5 côvados será o comprimento, de 5 côvados a largura. Será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Far-lhe-ás também os cinzeiros para recolher a sua cinza, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros, todos os seus utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás também um crivo de bronze em forma de rede, e farás com esta rede 4 argolas de bronze nos seus 4 cantos, e as porás embaixo da borda, em volta do altar, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Os varais serão medidos nas argolas, e estarão de um e de outro lado do altar, quando for levado. Oco de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Farás também o átrio do tabernáculo. No lado que dá para o sul, o átrio terá cortinas de linho fino torcido, de 100 côvados de comprimento. As suas cortinas serão 20, e 20 as suas bases, todas de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também ao longo do lado do norte haverá cortinas de 100 côvados de comprimento, e serão 20 as suas colunas e 20 as bases destas, todas de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do átrio do lado do ocidente haverá cortinas de 50 côvados. Serão 10 as suas cortinas e 10 as bases destas. Semelhantemente, a largura do átrio, do lado que dá para o nascente, será de 50 côvados. As cortinas, para um lado da porta, serão de 15 côvados. 3 serão as suas colunas, e 3 as bases destas. E de 15 côvados serão as cortinas para o outro lado. As suas colunas serão 3, e 3 as bases destas. Também, à porta do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados, de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4, e 4 as bases destas. Todas as colunas do átrio ao redor serão cingidas de faixas de prata. Os seus colchetes serão de prata, porém as suas bases de bronze.
O comprimento do átrio será de 100 côvados, e a largura por toda a extensão de 50, e a altura de 5 côvados. As cortinas serão de linho fino torcido, e as bases das colunas de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço, e todas as suas estacas, e todas as estacas do átrio, serão de bronze. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para manter uma lâmpada acesa continuamente. Na tenda da revelação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Este será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel pelas suas gerações. Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 28. Depois farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Farás vestes sagradas para Arão teu irmão, para glória e ornamento. Falarás a todos os homens hábeis, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam as vestes de Arão para santificá-lo, a fim de que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, as vestes sagradas para Arão teu irmão e para os seus filhos, a fim de me administrarem o ofício sacerdotal. E receberão o ouro, o azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino, e farão o éfode de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de desenhista. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, para que seja unido. E o cinto de obra esmerada do éfode que estará sobre ele, formando com ele uma só peça, será de obra semelhante de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. E tomarás 2 pedras de berilo, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra, e os 6 nomes restantes na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Conforme a obra de lapidário, como a gravura de um selo, gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, guarnecidas de engastes de ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, para servirem de pedras de memorial para os filhos de Israel. Assim, sobre um e outro ombro, levará Arão diante do Senhor os seus nomes como memorial. Farás também engastes de ouro, e 2 cadeiazinhas de ouro puro, como cordas as farás, de obra trançada, e aos engastes fixarás as cadeiazinhas de obra trançada. Farás também o peitoral do juízo, obra de artífice, conforme a obra do éfode o farás, de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido o farás. Quadrado e duplo será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedras de engaste, em 4 fileiras. A primeira será de uma cornalina, um topázio e uma esmeralda. A segunda fileira será de uma granada, uma safira e um ônix. E a terceira fileira será de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a 4ª fileira será de uma crisólita, um berilo e um jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes.
Serão, pois, as pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão como a gravura de um selo, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Também farás sobre o peitoral cadeiazinhas como cordas, obra de trança de ouro puro. Igualmente, sobre o peitoral farás 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. Então meterás as 2 cadeiazinhas de ouro, de obra trançada, nas 2 argolas nas extremidades do peitoral, e as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de obra trançada meterás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do éfode, na parte dianteira dele. Farás outras 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao lado interior do éfode. Farás mais 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 ombreiras do éfode para baixo, na parte dianteira, junto à costura, e acima do cinto de obra esmerada do éfode. E ligarão o peitoral pelas suas argolas, a argola do éfode por meio de um cordão azul, de modo que fique sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e não se separe o peitoral do éfode. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no lugar santo, para memorial diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode todo de azul. No meio dele haverá uma abertura para a cabeça. Esta abertura terá um debrum de obra tecida ao redor, como abertura de cota de malha, para que não se rompa. E as suas abas, em todo o seu redor, farás romãs de azul, púrpura e carmesim, e campainhas de ouro, entremeadas com elas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã, haverá nas abas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o sonido ao entrar ele no lugar santo diante do Senhor, e ao sair, para que ele não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como a gravura de um selo, santo ao Senhor. Pô-la-ás em um cordão azul, de maneira que esteja na mitra. Bem na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão. E Arão levará a iniquidade das coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as suas santas ofertas, e estará continuamente na sua testa, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Também tecerás a túnica enxadrezada de linho fino, bem como de linho fino farás a mitra, e farás o cinto, obra de bordador. Também para os filhos de Arão farás túnicas, e far-lhe-ás cintos, também lhes farás tiaras para glória e ornamento. E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também os seus filhos, e os ungirás e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua. Estender-se-ão desde os lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre os seus filhos, quando entrarem na tenda da revelação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no lugar santo, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele.